Bom dia, queridos. Que Deus abençoe. Salmo 34, versículo 12 diz assim: Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Freia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Glórias a Deus. O salmista começa com uma pergunta. E uma pergunta que certamente todos nós responderíamos com sim. Quem não quer viver bastante? Quem não quer viver muito? De preferência, com prosperidade, com alegria, com paz no coração. Todos nós, eu, você, todos, não há um. Na realidade, se pudéssemos, nem morreríamos, ou, de alguma forma, evitaríamos passar pela morte. Todos queremos. Mas o salmista diz que, mesmo que haja esse desejo, sabemos que Deus tem o seu propósito, mas ele dá uma orientação quanto a esta possibilidade, certamente mediante as bênçãos do Senhor. Ele então responde, nesse versículo seguinte, que é o 13, diz: Então refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Este homem, segundo o salmista, esta é uma das condições para que tenhamos, com a bênção de Deus, vida longa sobre a terra, abençoado conforme os seus propósitos. Provérbios também diz, queridos, que a vida e a morte está no poder da língua. O que dela bem utiliza, ou que utiliza bem a língua, comerá dos seus frutos. Então, querido, veja que há um poder tremendo naquilo que falamos. O que falamos pode trazer bênção ou maldição sobre nossas vidas ou sobre a vida de outras pessoas. E uma das coisas que desagrada muito ao Senhor é quando nós usamos a língua para levantar-se contra a autoridade que Ele tem constituído. Principalmente aquelas que são nossos líderes, aquelas autoridades que Deus levantou para cuidar de nós, para guiar-nos, dirigir-nos, ensinar-nos, orientar-nos e até orar por nós. Infelizmente, hoje parece ser comum pessoas, usando a linguagem bem coloquial, cuspirem no prato que comem. É muito triste quando você vê uma pessoa, um membro de igreja, falando mal do seu pastor, falando mal da sua igreja, falando mal do seu líder. É muito triste quando ele denigre a imagem daqui onde ele congrega, de onde ele é alimentado. Ele não percebe que esse tipo de falar começa a atrair ou trazer problemas espirituais sobre a sua vida. Isto porque não existe ninguém perfeito, é verdade. Eu sou um pastor, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas há uma diferença em uma perfeição humana devido à escravidão do pecado, que quando nos convertemos, a nossa velha natureza não se converte. Ela precisa ser subjugada. Ela precisa ser dominada. Precisa ser colocada no seu devido lugar. E uma das coisas que destrói a nossa vida, que tem a ver com a velha natureza, é justamente o mau uso da língua. E nós começamos a falar, e de repente a criticar, e de repente a gente começa a atrair sobre nossas vidas situações que nós achamos que estamos sendo, talvez, passando por tribulação, que não somos abençoados, e muitas vezes estamos destruindo a bênção de Deus em nossas vidas justamente por falar contra o ungido de Deus, por usar mal a nossa língua, porque a nossa língua deve ser usada para ser um canal de bênção, de edificação para outras vidas, de inspiração espiritual, de levar esperança, de levar alegria. E quando alguém fala mal de onde ele congrega, dos seus líderes, da sua liderança do modo geral, ela simplesmente está atraindo para si, não uma vida longa,
não a vida abençoada, não a graça de Deus, mas talvez até juízo sobre a sua vida. Pior ainda, são aquelas que se levantam para falar dolosamente. Você sabe o que significa, né? Algo doloso, um crime doloso. Mesmo na nossa ignorância, na minha ignorância, eu sei que um crime doloso é algo planejado, é algo que se tramou, é algo que se quis fazer, se preparou para fazer. Não é? O culposo é aquele que aconteceu, mas você ou reagiu, ou não teve culpa, ou enfim. Mas o doloso é algo que é tramado, preparado. E há pessoas que têm prazer, numa atitude que desagrada a Deus, de falar de maneira proposital contra aqueles que Deus tem levantado. Como Deus vai poder cumprir sua palavra? Como alguém vai poder viver longa vida sobre a terra? Pois Deus quer pessoas que abençoem, não pessoas que destruam. E a língua é uma ferramenta, como diz Tiago, ele é algo que pode destruir, é um pequeno órgão, né, na fala, mas pode destruir, causar estragos tremendos. Portanto, querido, quer viver muito, quer ser abençoado? Refreie, vigie o seu modo de falar, que Deus irá te abençoar. No nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome do Senhor, que a Tua graça seja sobre nós. Como é difícil para nós dominarmos esta velha natureza que é, Senhor, o achar que somos juízes e que devemos então julgar. Ajuda-nos, ó Deus, a refrear e a vigiar, como diz Davi, que se põe a guarda a nossa boca, para que dela flua bênçãos e assim Teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.